dizer uma coisa para vocês. Quando eu cheguei aqui, que eu vi tantas mulheres aqui e tantas jovens, o meu coração se encheu de alegria. Eu estava o ano de 2025, a minha vida é assim, Deus faz tudo muito rápido. Um rápido testemunho para vocês até que eu entre na palavra. Eu fiz um retiro de jovens. Eu ainda era muito jovem, na verdade solteira ainda, estava para casar, recebi a primeira liderança de jovens. E se tornou na minha vida algo assim que eu respirava pelos jovens da igreja. Eu levantava pensando neles e eu ia dormir pensando neles. Isso foram muitos anos. As minhas filhas cresceram no meio dos retiros de jovens. E no ano de 2025 eu estava na cidade onde eu morava, pouco antes de vir embora para São Paulo. Fizemos um retiro de jovens e eu fui para aquele retiro e disse assim: Deus, esse é o último retiro de jovens. É a última vez que eu vou lidar com jovens, porque eu já não tenho mais idade para estar no meio dos jovens. Apesar de ter uma mente muito jovem, eu falei: Senhor, já é para alguém mais jovem na idade do que eu. E eu me lembro, eu estava sentada ali e eu chorei agradecendo ao Senhor, que naquele retiro um pastor foi pregar. E foi na noite da vigília, algo assim. E ele me chamou lá na frente e falou assim: você disse para Deus que essa é a última vez que você está lidando com jovens. Mas Deus mandou eu te dizer que você vai continuar trabalhando com jovens. E eu entendi aquilo como Deus falando, porque ninguém sabia. Só eu e meu esposo sabíamos, porque tínhamos conversado que nós estaríamos deixando a liderança dos jovens e não falaríamos mais com jovens. Se eu não me engano, esse ano o Joe pregou lá uma noite também, né? Não foi na noite que o Joe estava, não me lembro, enfim. E nesse meio de tempo, então terminou o carnaval. Isso era fevereiro, mais ou menos, março, não me lembro. Eu sei que assim, minha filha casaria no mês de maio. Eu sei que entre esse retiro e o mês de junho, eu me mudei para São Paulo. A minha filha Ana Júlia, que ela queria vir hoje, eu quase trouxe ela, foi por quase, mas ela estava com a voz muito ruim, e amanhã ela já tem um estúdio de manhã. Ela falou: mãe, se eu for, eu já me conheço, eu não vou aguentar, eu vou cantar, eu vou pular, eu vou me entregar, e amanhã eu não terei voz, mas eu prometo trazer ela aqui um dia, tá bom? Pra gente dar glória a Deus junto. Enfim, eu me mudei para São Paulo e falei: agora sim, agora eu não vou mais falar com jovens, porque aqui em São Paulo ninguém me conhece, aqui em São Paulo ninguém sabe que eu fazia na outra igreja, e agora sim não vou mais lidar com jovens. Congregando no Brás, então, vou sentar na terceira galeria, não vou me envolver com nada, e eu vou ficar escondida, só vou dar glória a Deus. E fiz esse propósito e vim embora, irmãos, para São Paulo. Eu não sentei nenhum dia no terceiro andar da galeria, todos os dias eu sentei lá embaixo. E quando eu menos esperava, já estava no meio das irmãs do círculo de oração, dando glória a Deus. Falei: mais jovens não. Virou o ano de 2026, nós somos convidados para lidar com os jovens casais do Grupo Elo. E lá estamos nós, trabalhando com uma parte dos jovens ali no Brás. E quando eu olhei para vocês, eu me lembrei disso, porque eu disse que para jovens, com jovens eu não trabalharia mais. E nos últimos meses, o Senhor só me leva para falar para jovens e adolescentes. Então eu louvo a Deus, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. E olhando para vocês, eu sei, Deus tem algo a realizar aqui esta tarde. Louvando a Deus pela vida da pastora Fátima. Também quero fazer menção aqui à vida da pastora Marta, que é minha amiga. Pastor Marcos, são meus padrinhos de casamento. Pastor, de vocês são meus padrinhos. Pastora Marta é minha amiga de quando era solteira ainda. Nós éramos sempre muito amigas. Passamos muitos anos longe uma da outra, mas continuamos amicíssimas. A distância nunca foi um problema para a nossa amizade. E estar aqui hoje é um presente de Deus. Então deixo aqui para que vocês transmitam a este casal o meu abraço.
tá bom? Eu amo demais aquela família, é a minha família. Há uns 15 dias atrás, acho que eu estive no Papo Reto com o Pedro. Gente, eu estou de jovem em jovem, estou me sentindo jovem. Glória a Jesus. E essa tarde eu vim aqui para compartilhar com vocês essa palavra linda que vocês escolheram, que está lá no livro de Salmos. E eu quero parabenizar vocês antes de entrar na mensagem pela organização, tá bom? Gente, eu amei isso aqui, olha só. Olha esse marcador de Bíblia, isso é um luxo. É muito luxo isso. Eu amei e já estou usando. Vocês viram que já está no meio da agenda que eu trouxe o esboço, certo? Vamos para a palavra do Senhor. Vocês escolheram o tema de Salmos 147:3. As meninas da banda estão aqui, olha ali, olha que maravilhosa. Querida, eu vou te pedir algo especial. A nossa canção é Falo Jesus. Eu louvo a Deus porque tudo que o Senhor falou aqui hoje, o Senhor já havia falado no meu coração. E eu sei, quando isso acontece, eu sei que Deus está na direção. Então não perca tempo, não perca um minuto deste culto, porque Deus está aqui. Para nós ficarmos sintonizadas, quando eu perguntar para vocês, está ligado? Batam 2 palmas, vamos lá, está ligado? 2, está ligado? Está ligado? E se eu falar, está comigo, você fala glória, ok? Está comigo? Está ligada? Está comigo? Não está comigo? Então tá ligado. Aí, tá ligado. Glória a Jesus. Isso é pra gente não dormir, tá bom? Porque eu sou meio calma, né? Então, que vocês ficam enjoadas, começam a cochilar, né? Então, quando eu gritar, tá ligado o que vocês vão fazer? Muito bem. Salmo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. E quando eu recebi esse tema, eu comecei a falar com Deus. Deus, o que é que o Senhor tem para falar conosco naquela tarde, naquele lugar? E Deus colocou no meu coração, primeiro, vamos entender o que é o significado da palavra cura. É um processo de restauração completo. Quando alguém vai no médico e tem uma enfermidade, vai outra vez e toma remédio, faz exame, ele está no processo de restauração, correto? Ele está buscando a cura, mas quando ele chega no médico, faz o exame, e aquilo que acusou no seu exame não consta mais nada, ele está curado. Então cura é a restauração completa de algo, ou da nossa alma, ou do nosso coração, ou do nosso corpo físico. Cura não é parar de doer, não é não doer mais, é voltar à plenitude daquilo que nós somos. Certo? Eu nasci com o meu estômago tranquilo, vou usar alguns exemplos assim. Nasci com ele curado, nasci com ele bom, mas com o decorrer do tempo, porque eu gosto, vocês não, de comer coxinha, de comer lanche, de comer salgadinho, né? De beber muita Coca-Cola. Então ele vai se adoecendo muitas vezes. Eu estou vendo que Deus está falando aqui nesse lugar. Eu já posso ver pelo rosto de vocês que Deus está falando. Mas não é com vocês, é comigo. Sou eu que gosto de muito lanche, muita pizza, muita Coca-Cola. Vocês não. Então quando eu me livro desse mal, quando eu faço um tratamento, tomo os meus remédios, não sinto mais nada, então eu volto à plenitude daquilo que eu nasci, correto? Então cura é quando, não é porque eu não sinto dor, é porque eu estou plena, é porque eu não tenho problema algum, eu estou curada. E Deus nos reuniu aqui esta tarde para falar de mulheres curadas para um propósito. E aí eu falei, Senhor, e o propósito? Ele falou assim, propósito é para aquilo que você nasceu, é pelo qual você nasceu. Então aqui não tem ninguém aqui que nasceu simplesmente porque Deus falou, eu não tenho nada para fazer, fulano vai nascer. Não, você nasceu para um propósito, você nasceu para algo. Você nasceu por um plano de Deus. Deus projetou você. Então você não está aqui, você não é filho do acaso, você é filha escolhida de Deus. Já foi citado aqui hoje
João 15:16, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Tá ligado? Ah, não, tá ligado? Então foi o Senhor quem nos escolheu. Você não é o acaso. Você não é alguém que está sozinha no mundo. Você não é alguém que está deixada de lado. Você é alguém que Deus escolheu. E quantas vezes nós desprezamos aquilo que Deus escolheu? Nós desprezamos aquilo que Deus criou. Olhamos para nós e falamos: ah, eu não sou capaz. Ah, isso não é para mim. Ah, isso para mim não. Sabe o que você está dizendo? Deus, aquilo que o Senhor criou, o seu plano não é capaz. Aí Deus está dizendo: não é sobre você, é sobre mim. Não é você que é capaz, sou eu que te faço capaz. Então esta tarde o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que você sairá daqui hoje curada. E talvez você está me ouvindo e dizendo assim: eu não tenho nenhuma enfermidade, comigo está tudo bem, eu não tenho nada. Você entrou aqui às vezes sem saber que está enferma, sem saber que está doente, achando que o sentimento que você tem carregado é algo normal, é algo que está acontecendo, que é normal da vida. Mas Deus falou comigo lá na minha casa, quando eu estava estudando, que Ele veio para tratar aquilo que ninguém sabe, aquilo que está escondido dentro de você, aquilo que está lá no seu quarto. O pai não sabe, a mãe não sabe, o líder não sabe, o pastor não sabe, mas Ele disse: eu sei. Aleluia. Então nós vamos entender que o Senhor nos fez para algo, e é através de você que a obra de Deus ela continua, é através de mim que a obra de Deus ela continua. Somos nós que damos continuidade. Aí olha só o que eu tenho ouvido nos últimos dias: mas eu sou tão jovem, Deus não pode ter um propósito para mim ainda, porque eu sou muito jovem. Como Deus poderia fazer através de mim com essa idade que eu tenho? Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer e como Ele quer. Quantas de vocês já viram Deus tomar uma criança para falar com alguém, para cantar e você chorar? Quantas já viram? Quantas de vocês já viram? E por que que você acha que você não pode ser usado por Deus? Por que você acha que você não pode ser um canal de Deus? E aí do outro lado, eu vou usar aquela irmã de azul linda que está me olhando ali, que já tem as suas cãs brancas. A senhora de óculos, faz assim para mim. Isso, a senhora. Ela já tem ali, olha, uma longa estrada. Ela tem experiência. E aí eu vejo, não é o caso dela, estou usando a senhora só para elas entenderem. Mas muitas que dizem para mim assim: ah, eu já fiz muito para Jesus, já trabalhei muito na obra, não é mais para mim, vou deixar para os mais jovens. E aí Deus fica olhando e fala: não, os que já fizeram muito não quer mais fazer, porque Deus já fez muito, já fez muito. Os que estão nascendo agora, que está despontando, não quer fazer, está falando que não vai fazer, porque não tem experiência e não é para Ele. E Deus está assim: eu vou usar quem? Deus mandou eu aqui para dizer para você que Ele vai te curar, Ele vai te restaurar e Ele vai te usar. É você que Ele vai usar, é você que Ele vai restaurar hoje. É para isso que Ele veio. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. É a Bíblia que diz. Jesus não veio para quem está são, não. Eu e você, nós estamos aqui porque nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração, nós precisamos de renovo. E esta casa não é outro lugar senão a casa de restauração. Aleluia, glória a Jesus. Há um propósito na sua vida, há um propósito para você. E quando nós vamos ler esse texto aqui do Salmo 147, nós vamos ver que é um tempo onde Deus estava edificando Jerusalém. Jerusalém estava voltando de um momento muito difícil, era uma
ser restaurada de dor, de perca, de coisas que às vezes não contamos para ninguém. E um dia me perguntaram, pastora Fátima, assim: escuta, mas jovem e adolescente tem que tipo de problema? Eles não têm boleto para pagar, eles não têm uma responsabilidade. Só diz isso quem não teve a idade de vocês. Eu que já passei dos 40, já cheguei nos 50, estou caminhando para os 51, e já tive a idade de vocês. Eu entendo que vocês não conseguem pensar com a minha cabeça, mas eu consigo pensar com a cabeça de vocês. Por quê? Porque eu já tive a idade de vocês. Então quando eu olho para um adolescente, eu falo: ele pode estar chorando por um amor que não deu certo, ela pode estar chorando por alguém que ela acha que ela já ama, mas não é correspondida. Para mim, aos 51 anos, falar: ah, mas você está chorando por causa disso? Tem um monte de menino aí. Mas isso é para mim, que olho a vida com outro olhar. Mas para um adolescente, para um jovem, talvez aquilo é tudo que ele tem. É aquele amor. Levanta pensando naquele amor, suspira por aquele amor. E nós mulheres somos bobas, gente. Como nós é boba, tá ligada? A gente é muito boba, a gente fala: ai, agora perdi esse amor, meu Deus. Ai, agora? Agora Deus vai te dar outro. Sorria, que assim ninguém vai desconfiar que você está chorando por causa de ninguém. Dá risada. Porque acontece. Eu tive 15, eu tive 18, eu tive 22. Aos 22 eu casei, aos 21 eu casei. Deus foi bom comigo. Pastor Lucas é um vencedor. Está comigo, eu já falo para ele assim: meu bem, eu já vivi mais com você do que eu vivi com a minha mãe. Já estou contigo há 26 anos, com a minha mãe só vivi 21. Tu é guerreiro, tu é vencedor. E além de mim, Deus deu 3 mulheres para ele. Eu tive 3 filhas, 3. E aí depois o meu pai faleceu, ele ficou com 3 filhas, a mulher, e ainda teve que ajudar a cuidar da sogra. Falei: és tu a bem-aventurado entre as mulheres. Mas ele deu conta, gente. Homem é forte, é firme. Tá lá, para quem não conhece, não sabe, eu tenho 3 filhas, casei 2 o ano passado, uma em maio, a do meio casou em maio, a mais velha casou em novembro, e eu estou só com a Ana Júlia, que canta aqui no Braz Adoração, que está falando de casar. Ô Senhor, me ajuda. Então a vida é assim. Então eu compreendo quando você chora por algo ou por alguém, ou por algo, uma faculdade que você quer entrar, mas por algum motivo você não conseguiu ainda, ou porque você não passou no vestibular, ou porque não tem como pagar. Eu entendo isso, coisa da cabeça da juventude. Então você tem problema, eu sei que você tem problema, mas esse problema pode ser compartilhado, esse problema pode ser tratado. E talvez você esteja aqui pensando assim: mas o que eu vou fazer com esse sentimento que eu tenho dentro de mim, que eu não consigo tirar? Eu trouxe um aqui hoje que pode tirar, mas você precisa ter coragem. A moça que cantou aqui por último, que eu não lembro o nome dela, Melissa, ela disse assim que tem algumas coisas que somos nós que temos que fazer. Nós precisamos querer que Deus faz. Eu quero que Deus faz, eu peço um milagre, eu peço um renovo, eu peço coisas grandes, mas eu não abro mão das coisas pequenas para que as grandes aconteçam. Então hoje o Senhor quer que você abra mão de coisas para o que Ele tem para você possa se concretizar. E nós vamos ter oportunidade de abrir mão de coisas aqui. Talvez você está pensando agora: a minha vida acabou por causa desse relacionamento. Se você tiver coragem de entregar esse sentimento nas mãos do Senhor hoje e dizer: Deus, não faz do meu jeito, faz do seu. Se não for isso para você que Deus tem, Deus vai tirar do seu coração, Deus vai trazer coisa nova para você, mas você precisa abrir mão daquilo que não é de Deus.
Aleluia. Somos nós que precisamos entender que Deus sabe. E nós vamos ver aqui no versículo, eu até separei, aqui no versículo 4 do Salmo 147, conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Nós estamos falando, gente, a pessoa está tentando ler a Bíblia e tem um telão na frente dela, eu vou contar para você, viu? Vamos ler no telão, né, meu filho? Você está aí me ajudando e eu estou aqui sofrendo com a Bíblia, que eu não estou enxergando. Conta as estrelas do céu e chama pelo seu nome. Nós estamos falando de alguém que sabe o nome de cada estrela. Olha o poder. O homem tem o controle nas mãos. O homem tem o controle de tudo. O homem é dono da sua vida. O homem criou você. O homem te trouxe aqui. O homem te sustenta todos esses anos. E você está querendo controlar um negocinho desse tamanho. E Deus está dizendo para mim e para você: solta, que eu vou controlar para você. Solta. Aleluia. Eu estou falando de um Deus que tem o controle nas mãos e que veio para restaurar o nosso coração, que veio para restaurar a nossa alma, para restaurar as nossas feridas. Eu estou falando de um Deus que entra no seu quarto, no seu secreto, quando ninguém vê. Eu estou falando de um Deus que visita o profundo e o escondido. Eu estou falando de um Deus que quer trazer renovo para a minha vida, mas Ele precisa que eu solte as coisas pequenas e aquilo que não agrada a Ele. Muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor, nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, levantamos as nossas mãos, e eu louvo a Deus pela vida da Melissa mais uma vez, porque está escrito aqui, ó. Esta palavra que ela disse está escrita aqui. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor pedindo algo para Deus, mas nós não temos a coragem, pedindo que Deus renove, pedindo coisas grandes, mas não entendemos que Deus cuida das coisas pequenas, das mínimas coisas. E quantas vezes nós não recebemos um milagre, sabe por quê? Porque nós olhamos para nós e nós se auto-julgamos. Porque você não sabe o meu pecado, mas eu sei. Vocês não estão no meu quarto, mas eu estou. Vocês não ouvem o que eu falo, mas Deus ouve. E aí, o que acontece? O inimigo começa a falar: você não é digna não. Você viu o que você fez? Eu estava lá. Você viu? Você sabe o que você fez? Você vai mesmo tomar Santa Ceia? Ó, você vai cantar lá no meio? Se eu fosse você, hein? E aí, a gente, por causa da acusação, a gente vai dando um passo atrás. Um passo atrás, um passo atrás, um passo atrás. E de repente, a gente começa a se ver longe de Deus. A gente começa a se ver distante do Pai. A gente vai orar e a gente fica exatamente como a peça que foi apresentada aqui. Quando você vai orar, vem algo e tira a sua atenção e você já não consegue mais falar com Deus. Por quê? Porque o acusador está lá falando para você. Eu estava no seu quarto. Sabe aquilo que você fez? Eu estava lá. Sabe aquela vontade que você tem às vezes de cortar o seu pulso? Eu sei. Sabe aquelas vezes que você está deitada lá no seu travesseiro? Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Sabe aquelas vezes que você está deitada no seu travesseiro e vem aqui, você pensa assim, ó, se eu tirar minha vida, ninguém nem vai saber, nem vai fazer falta para ninguém. Eu vi. E aí eu me visto bonita no próximo culto, faço uma maquiagem, arrumo o cabelo e chego aqui sorrindo para a humanidade.
Jesus não se levanta do trono sem motivo. Já que vocês me ouvem, eu vou desligar, vou deixar aqui um pouquinho, tá bom? Jesus não se levanta do trono sem motivo. E eu sei que Jesus veio aqui para curar alguém aqui hoje. Alguém que chora escondido no quarto, alguém que a mãe nem imagina. Mas se pudesse, cortava os 2 pulsos. Fala, vou deixar ela comprar
Deus vai fazer. Quando a Bíblia fala aqui no versículo 3, liga-lhes as feridas, é como um curativo. O Senhor está colocando um curativo, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, cura as suas feridas. Jesus quer te curar hoje, de coisas que estão escondidas, que eu não vejo, ninguém vê, mas Deus viu. Deus vê o quarto, Deus vê os namoradinhos, Deus vê as mentirinhas e as mentironas também, porque não tem inha e nem ona, mentira é mentira. Mas Deus nos dá oportunidade. Eu tive a idade de vocês, eu já disse. E quando eu era bem pequena, minha mãe me levava para o círculo de oração. E eu me lembro, esses dias eu gravei um story falando sobre, eu me lembro de ver aquelas irmãs orando, e eu falava assim, será que um dia eu vou conseguir orar como elas? Mas elas têm palavra para falar, hein? Meu Deus, será que um dia? E hoje eu olho para mim, e o meu maior prazer é falar com Deus. Então você que está sentada me ouvindo, e que está pensando que para você é o fim, e que está pensando que para você não tem solução, Deus está dizendo para você assim, eu vim para trocar a sua história hoje. O que você contou até hoje será um testemunho do que eu farei na vida de outras meninas amanhã. Meu Deus, meu Deus. Deus está falando comigo que tem alguém sentado aqui, que chegou a pegar a gilete, não vai nem doer. Se eu cortar um pouco mais fundo, acaba aqui. Deus está dizendo, até a gilete eu vi, mas você não teve coragem, sabe por quê? Porque eu estava lá e o meu anjo te impediu. Parece tão forte, né? E é. Jesus hoje vai transformar a história. As pessoas pararam de dar valor para isso aqui. As pessoas pararam de prestar atenção nas ações do inimigo. Mas Deus hoje vai transformar histórias. Deus hoje vai mudar histórias. Meu Deus, meu Deus. Deus não exige que eu e você nós estejamos inteiras, mas Deus quer que nós nos entregamos, nem que for só os pedaços, porque os pedaços o Senhor junta e faz um vaso novo. O Senhor pega os nossos pedaços e faz um vaso novo. Os seus pedaços é testemunho para a vida de alguém. Os meus pedaços são cura para a vida de alguém. Talvez alguém está dizendo, mas todo mundo vai saber, não tem problema, tá ligado? Não tem problema, o mais importante é que você acredita que Deus está transformando a sua história. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui essa tarde que não é evangélico, que veio para prestigiar um amigo ou uma amiga? Tem alguém que não é cristão? Todos são cristãos? É para nós que Deus está falando então. Moça, essa moça de blusa azul, atrás de você de azul, que olhou para trás, faz assim com o cabelo, assim ó. Jesus te ama.
Deixa eu perguntar aqui. Tem alguém aqui que quer deixar alguma mágoa, alguma dor, algum rancor para trás hoje? Levanta a mão. Não é vergonha não, gente. Quer perdoar alguém? Quer confessar um pecado para Jesus? Que ninguém sabe. Você não vai colocar seu nome não, nem vai vir aqui na frente falar não. Levanta a mão alto, gente. Ótimo. É hora do papel. Quem pode me ajudar aqui? Preciso de 2 meninas que me ajudem. Quem quer, só levanta a mão que as meninas vão entregar para vocês. As canetas eu deixei lá na mesa, lá fora, tá bom? Irmãs, você vai escrever nesse papel o que você quer deixar hoje, o que você não quer levar de volta para casa. Não vai colocar nome. Como é sério, pastora? Como é sério? Pode escrever. Se você, enquanto estiver escrevendo, sentir o desejo de chorar, chore. Porque hoje o diabo não terá mais poder sobre a sua vida. Pessoas foram feridas nos seus relacionamentos, mas querem deixar isso para trás. Pessoas que não têm coragem de pedir perdão para alguém, mas hoje vai perdoar. Pessoas que dizem assim, não, a culpa não foi minha. E eu carrego esse fardo porque não me pediram perdão. Hoje você vai deixar esse fardo dizendo, Deus, eu perdoo. Você vai perdoar quem você acha que te feriu, que não foi culpa sua. Você vai se livrar desse fardo. Pode começar a escrever. Minha querida amiga do teclado, vamos cantar o coro? Jesus, só quero falar o teu nome. Enquanto isso você que não precisa escrever, você que está tudo bem na sua vida, eu quero pedir que você curve a sua cabeça e você vai começar a orar para o diabo não atrapalhar essas meninas que estão escrevendo. Eu quero que você comece a orar e clamar. Você vai clamar por essas meninas, por essas mulheres que estão escrevendo aqui. Você vai clamar, você vai repreender em nome de Jesus toda seta, todo dardo inflamado do maligno, todo demônio que vem para fazê-las desistir. Põe a letra da música para mim, por favor. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em sua presença, eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança em liberdade. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre
Enquanto nós estamos adorando, Jesus está libertando vidas enquanto elas escrevem aqui. Aqui está tendo uma libertação agora. O diabo perdeu, mas Jesus ganhou. Pessoas que estão acorrentadas, não sabem por que a sua vida não dá certo, não sabem por que tudo que coloca a mão não vai para frente. Vê a casa do vizinho progredindo, mas a